Segunda Guerra Mundial, a Warner Bros. E outros estúdios de animação tiveram um papel ativo na criação de desenhos animados que abordavam temas relacionados à guerra e à política. E esses desenhos eram frequentemente utilizados como ferramentas de propaganda, transmitindo mensagens patrióticas e incentivando a compra de títulos de guerra, satirizando os inimigos, especialmente os nazistas. Os personagens clássicos dos Looney Tunes, como o Pernalonga, o Patolino, o Piu Piu, foram diversas vezes incorporados a enredos que envolviam situações de guerra e sátira política. Esses desenhos tinham o objetivo de entreter a audiência e, ao mesmo tempo que promoviam mensagens de apoio aos esforços de guerra e encorajavam o público a se envolver ativamente no combate à ameaça apresentada pelos países do eixo. E as sátiras de guerra era uma maneira eficaz de transmitir mensagens complexas de forma bem acessível, utilizando o poder do humor para manter o moral das tropas e do público em geral. É importante notar que esses desenhos também refletiam a atitude e as percepções da época. Em alguns casos podem ser vistos apenas como produto do seu contexto histórico específico. A abordagem da Warner e de outros estúdios de animação criando sátiras de guerra exemplificam como a cultura pop, incluindo os desenhos animados, foi usada como ferramenta para moldar a opinião pública durante um período crítico da história mundial. Em 1943, por exemplo, esse curta-metragem da Disney, é relevante a gente mencioná-lo aqui nesse vídeo, é um desenho animado que apresenta o Pato Donald vivendo um pesadelo surreal na Alemanha nazista, satirizando a vida sob o regime de Hitler. Em 1944, agora já com Pernalonga, vemos ele lutando contra os soldados japoneses em uma ilha do Pacífico. Ainda em 43, por exemplo, vimos Patolino ser enviado para destruir uma fábrica nazista, em um episódio cheio de humor e muito patriotismo. No mesmo ano, ele também viveu como um trabalhador em uma fábrica de guerra, incentivando a produção para apoiar os esforços de guerra. No desenho Russian Rhapsody, vemos Piu Piu e Frajola em uma missão para derrotar Hitler. E o episódio que é o tema central desse vídeo se chama O Coelho e os Nazistas, protagonizado pelo icônico Pernalonga, lançado em 1945, durante os turbulentos anos da Segunda Guerra Mundial. Nesse episódio, Pernalonga se vê por acaso viajando no tempo diretamente para a Alemanha nazista, onde tem um encontro peculiar com o líder supremo do Terceiro Reich, Adolf Hitler. E o enredo desse episódio assume uma abordagem bem audaciosa, com muito humor e sátira política. Pernalonga, sempre muito peculiar, usa sua astúcia, sua irreverência para satirizar e zombar de Hitler. É uma grande sátira ao regime nazista. Essa sátira é evidente nas interações humorísticas entre o Pernalonga e o líder alemão, com uma crítica social bem inserida em meio ao contexto de guerra. O Coelho e os Nazistas não é apenas um episódio de Pernalonga, mas serve também como uma peça de propaganda de guerra. Esse episódio é um exemplo notável de como os criadores de conteúdo usavam os personagens para expressar mensagens e críticas políticas e sociais de maneira bem acessível. No final do episódio, por exemplo, onde isso fica muito evidente, temos uma referência clara a Stalin, deixando a entender que os russos foram fundamentais para vencer os nazistas. Dizer que os soviéticos não foram importantes na luta ali contra o nazismo chega a ser até errado, sim. Mas por outro lado, dizer que foram eles que derrotaram o nazismo sozinho também é claro que não foram. Com a sua própria tecnologia, porque eles tiveram ajuda, por exemplo, dos americanos. O exército alemão, na verdade, estava todo espalhado, ele não estava todo em uníssono. Tinha parte na África, tinha parte na Europa, várias batalhas sendo travadas ao mesmo tempo. E quando os japoneses atacam os americanos em Pearl Harbor, aí sim os americanos entram na guerra. Hitler e a Alemanha estavam invadindo a União Soviética, se viu então obrigado a dividir o seu exército, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, que entrou com tudo na Europa.
Europa e na África. Então o exército alemão teve que dividir todo o seu maquinário de guerra, a força aérea, por exemplo. Então, tendo que dividir o seu exército em várias frentes, foi a chance clara para a União Soviética aproveitar o momento. E claro, ter também a sua importância. Pernalonga é um dos personagens mais icônicos da história da animação e teve a sua primeira aparição ainda em 1940 e desde então se tornou essa figura querida por todas as idades. E a sua marca é a sua sagacidade sempre afiada e a sua habilidade para escapar de situações bem complicadas. E ele personifica esse tipo de um humor que não volta mais, típico dos desenhos animados clássicos. Muitas das vezes ele quebra a quarta parede, por exemplo, falando com a audiência e sempre proporcionando muito entretenimento, que é o que está em falta hoje em dia, um bom entretenimento. Ah, cara, como era bom assistir esses desenhos na infância. Pra mim, por exemplo, o melhor desenho já feito é Tom e Jerry e o melhor personagem é o Pernalonga. E se você quiser continuar assistindo mais conteúdos como esse, antes de sair não esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. Dessa forma você não perde nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo!